Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para apresentar para vocês um programinha que eu tô mexendo já faz um tempo, que é o Livestream. Esse programinha, a minha ideia é um programa para fazer a projeção de letras de música para uma outra fonte, né? O monitor, um projetor, monitor secundário. E eu já tinha umas versões betas já, uma versão, na verdade, versões alfas há algum tempo. Só que nessa versão acho que já está bem funcional, já posso apresentar. Na verdade, eu tinha apresentado, né, anteriormente para algumas pessoas, também no vídeo. Então agora eu quero deixar esse conhecimento mais amplo. É... Vamos lá então. Eu vou abrir ele por aqui, ó, ele não tem um executável ainda, não parei para criar um executável para ele, né? Eu estava desenvolvendo, minha ideia de desenvolvimento inicial era outra ideia, né? Ele ia ser um aplicativo web, mas acabou que ele acabou migrando para um sistema desktop, né? Então eu acabei adaptando aqui. Ele tem o React, né? Só que ele tá como aplicativo por causa do Electron. Então eu tenho um sistema aqui, o dash do sistema, né? Ele já entra aqui diretamente na primeira tela em biblioteca. Literalmente tá listando todos os hinos. Então se eu vim, por exemplo, aqui pesquisar direto, ele vai fazer uma busca rápida, tudo que eu tenho no banco. Independente do tamanho do banco, ele sempre vai fazer essa pesquisa rápida. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Drone. Ele vai pensar todos os vídeos de drone. Se eu quiser saber um hino específico, por exemplo, Clame, ele já vai me dar o hino específico. Então eu tenho a biblioteca, eu tenho a lista de álbuns, né? Por artista. Então eu pego um artista aqui. Se eu clicar no artista, ele vai me dar os álbuns que tem. Aqui no caso tem um Mon hino que tá com diferença aqui. Acabou repetindo, mas coisa besta. Playlist, que é uma lista das músicas, né? Pra tocar em ordenado. Eu tenho essa playlist que ela é travada, né? E essas outras podem ser criadas, então ela pode ser excluídas e etc. Que é o. São listas livres, né? Então eu posso vir, se eu quiser, numa dessas aqui, eu posso excluir elas e editar elas também. E essas listas que tem a terminação aqui, lista do YouTube, via YouTube, são dos uploads, mas eu já vou explicar isso. E eu tenho também a área de configurações, que vai ter várias configurações aqui, mas já eu mostro. O importante ver aqui, vamos fazer primeiro um exemplo quente. Eu vou pegar uma música. Ó, se eu clicar no hino, ele vai aqui, né, no YouTube Music. O sistema ele funciona tanto no YouTube Music quanto no YouTube, mas eu recomendo pegar as músicas do YouTube Music, porque o tempo dela tá bem definido. Ao mesmo tempo que tá no YouTube Music, é o tempo que geralmente estava lá no CD ou no álbum de plataformas de áudio, né? Spotify. E por isso, os tempos são bem definidos. Os milissegundos, né, de todas as músicas são o mesmo. No YouTube, por o cara fazer edição do YouTube e tal, ele acaba que não tem esse timestamp. E isso é importante pra gente, pela questão das letras. Então, vem aqui no YouTube Music mesmo, pesquisa se não tiver essa música de jeito nenhum no YouTube Music, que é bem difícil. Aí você busca lá no YouTube normal. Beleza. Eu vou pegar esse hino aqui, ó. Se eu clico no hino, a URL muda aqui, ó. E ele fica com esse watch aqui. Então eu vou pegar essa URL inteira aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C para copiar, né? E vou colar aqui em cima, ó, no importar. E vou importar direto. Ele vai fazer esse processo de importação da música, dos metadados e de algumas outras opções para dentro do nosso banco de dados. Ele não está baixando o vídeo ou a música. Ele só está compilando e fazendo algumas buscas. Uma das buscas que ele fez é para tentar puxar do próprio YouTube a letra. Esse hino, no caso aqui, ó, ele já tem a letra. Já como ele já veio bem completinho, aqui, eu vou até salvar ele já para não perder. E vou... Na verdade, eu vou querer só completar aqui os dados do ID3, né? Os metadados do áudio. Eu vou pegar aqui os metadados do áudio. Olha, ele já me trouxe aqui o álbum, ano. Beleza, eu vou salvar isso aqui, já tá bom. Álbum e ano. Vou pegar mais alguns dados aqui.
provavelmente eu acho que eu vou pegar pelo disco GS, que é uma outra fonte de dados de D3. Tentar pegar aqui o track, né? Quero pegar aqui o ano. Ah, ele pegou aqui, ó. O número 6. Eu vou pegar esse aqui. Vou dar um update aqui. Agora tá tudo atualizado. Todos os dados aqui desse disco. Mas como que o sistema funciona a ideia? Deixa eu colocar aqui a segunda tela pra vocês. Então, essa tela aqui é a tela que vai ficar lá com o operador de áudio, né? Com o técnico de multimídia. E essa segunda tela, vamos considerar que ela poderia ser lá a tela que está sendo projetada, lá no projetor ou no telão da igreja. Então eu posso, por exemplo, usando o Lyrics ou o ProPresenter, eu posso pegar o URL dela. Tem várias bandeiras que eu já pensei em fazer isso. Mas mais pra frente eu vou passar para vocês. Mas eu posso usar uma URL local para passar esse dado, essa informação que eu vou passar agora aqui para vocês, ou eu posso literalmente usar a tela crua. Vou fazer aqui com a tela crua. Se eu vier aqui, ó, dentro desse player aqui e clicar aqui em projetar, ele vai apresentar aqui para mim. Então se eu dar um pause aqui, ó, ele vai voltar ao normal. E vamos começar esse hino, ó. Vou dar um play aqui no hino. Ele vai dar essa esmanhecida, que já vai estar pronto para que ele já se preparou, né, para trocar um hino, e ele já vai começar a subir as letras ali. Mas aqui em cima, ó, você pode ver que o timestamp pegou bem mesmo. Deixa eu pausar esse hino aqui. E você vê que ele pegou bem, ele tá bem ajustado aqui já para esse hino. Não preciso ajustar as letras, eu acho. Talvez eu colocar umas quebras de linhas aqui, né, para ficar bem visível lá pro artista. Eu tenho outras, aqui nessa tela ainda tem algumas outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, subir uma arte da capa. Se eu achar que essa arte da capa ficou feia, aqui veio do YouTube, posso pegar uma local do computador, ou eu posso fazer ele buscar de novo a arte da capa. O tempo, essa opção aqui, é justamente quando você estiver tocando a música e eu quero dar um timestamp, eu posso apertar essa tecla, ou F7, na linha, e ela vai mudar o tempo aqui pro tempo atual quando você apertar o F7. Durante o hino tocando, né? Então, se eu pegar uma letra e não tem... Se eu pegar uma letra que não tem o tempo definido, eu posso ir definindo o tempo, né? Conforme ele for tocando a música, né? Mas isso é bem raro quando você não encontra nenhuma letra e você tem que fazer a letra de forma manual. Aí eu vou no tempo manual. Vou ter os controles básicos aqui. Então tem F1 para dar play, F5 para dar um stop, F3 e F4 para dar o para avançar, e F7 para o tempo. Basicamente isso daqui. Esse daqui é para quando, se por acaso você pega a letra de YouTube e ela tá levemente desincronizada. Então aqui que a gente vai fazer a sincronização da letra. Por exemplo, aquele caso lá que eu falei, se pegar a letra do YouTube, geralmente 90% das letras não estão sincronizadas. Então aqui você faz um ajuste fino para aumentar ou diminuir o tempo da letra. Então, por exemplo, ela tá 1 minuto adiantada a letra em relação ao vídeo. Então eu vou lá e vou tirar 1 minuto da letra pro vídeo. Aqui, né? No caso é referente à letra, né? Então eu vou tirar 1 minuto e elas vão sincronizar. Certo? Aqui, se eu fizer alguma alteração aqui no texto, eu posso desfazer. Aqui é para salvar. Aqui tem algumas outras opções menores. Eu posso importar um arquivo LRC para quem manja mexer com alguns programas, né? Com o Lyric Editor, o MyLyric. Eu posso importar um arquivo de letras. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo. Acho que não. Mas eu posso importar um arquivo com esse formato aqui. Isso aqui é para tornar todas as letras iniciais maiúsculas. Se você baixar a letra e as letras iniciais não tiver maiúscula, aqui converte. Certo, aqui em configurações ele tem alguns itens básicos, né, ou itens mais avançados. Para a configuração geral do sistema, né, ele vai ter as preferências do sistema, basicamente, que é a linguagem, dá para trocar aqui, linhas, quantos itens aparecem lá nessas listas, os serviços externos, que são as APIs, né, externas. No caso eu tenho tanto o disco GS
quanto Spotify. O Dist2JS é aquela para buscar tags ID3, e o Spotify ele seria na verdade para buscar letras, mas por enquanto o sistema do Spotify está fora do ar, então eu não consigo aplicar aqui no nosso sistema. Sem acesso remoto seria para fazer o bloqueio do conectar remoto, que já eu explico para vocês, para acessar aqui essas funcionalidades. Pastas seriam também referentes aqui ao conectar remoto, quando a gente chegar em pastas, quando a gente chegar nas pastas de grupos, né? Tipografia, todas essas partes aqui de projeção vão daquela segunda tela de projeção, quando eu tiver aqui com o projetor ativo, tá? Então toda vez que você tiver aqui com o item do projetor ativo, ela vai entrar ali em projeção. Então aqui, por exemplo, é o tipo da letra, né? A letra, o tamanho, essa parte onde que tá mais escura aqui, que ela tá em destaque, as configurações dela, o espaçamento entre linha. Agora aqui em layout é o deslocamento vertical, pad horizontal, que aqui é os posicionamentos, né? O filtro. Esse filtro até bem explicar agora, que é o seguinte: eu pensei em fazer 4 camadas. Pensa que essa tela aqui, elas são 4 camadas, são 4, como se fosse um bolo. Então, como se fosse, parece uma pila de 4 vidros. Então, para você visualizar aqui, a gente tem empilhado 4 vidros um na frente do outro. O vidro lá do fundo, o mais embaixo, seria o vídeo da animação. Então, aquele vídeo que está passando ali no fundo é a camada mais embaixo. O próximo, né, de baixo para cima, seria a camada que vai deixar essa camada que a gente está agora aqui, que é a camada do filtro. Então, ela que vai deixar mais escuro quando você, como tem letra, se você desabilitar ela, ó, você vai ver que ela vai ficar mais claro o vídeo. Então, ele faz duas coisas. Ele cria um efeito de blur no vídeo e ele deixa um pouco mais escuro para ficar mais destacada a letra. Tá, essa é a segunda camada de baixo para cima. Então tem a camada do fundo, que é essa camada, que é a primeira camada, né? Que é onde que tem os vídeos. Inclusive vou adicionar depois outras opções aqui, para além de vídeo, também ter imagens de cor sólida. É uma das opções que eu vou adicionar aqui, tá bom? Essas daqui eu acabei tirando, mas eu vou ativar novamente. Eu acabei desativando na hora que eu fui aplicar agora as questões do vídeo, que lá foi um pouco mais difícil de aplicar. A camada da frente do filtro, que seria a penúltima camada, seria essa camada de Media Overlay. Que ela seria onde está esse logo aqui na tela de projeção. Então eu posso colocar qualquer outra coisa ali, entendeu? Uma outra logo. Eu estou pensando também em colocar algum código HTML que dá para ser injetado aqui. Por exemplo, colocar um relógio, alguma coisa assim. Então, vai ficar a critério da pessoa. E a camada da frente seria a letra, que geralmente a gente configura aqui na tipografia, certo? Monitor de projeção é para onde que vai a tela, né, de projeção. Quando você clicar aqui nessa tela, em projetor aqui embaixo, ó. Quando eu clico aqui, é para onde que eu estou mandando ela, tá bom? Fora esse daqui das telas de projeção, eu também tenho a configuração do áudio, mas isso aqui só tem esse fade out, o volume, né, da música quando a música está acabando, justamente para não ficar aquela corte abrupto, ou você tem que fazer o corte na mesa de som, você pode deixar configurado o corte aqui. E esse streaming aqui que eu acabei desativando, nessa tela de configuração por enquanto é isso. Aí vamos lá para esse conectar remoto. Então se eu clicar aqui, olha, vai aparecer uns QR Codes aqui e umas URLs aqui embaixo. O que é isso? Eu posso, a partir de uma URL, abrir outras funcionalidades na rede local da igreja. Como o sistema ele já vai ter bastante coisinha, eu coloquei disponibilizado na rede interna. Porém, eu tive que colocar um bloqueio para também não ser lá a casa da mãe Joana, qualquer um chega e acessa esses recursos. Então, para isso, eu defini uma senha. Essa senha, no caso aqui, ó, são 2, 3, 4, 5, 6. E dá para colocar para qual sistema que eu quero que habilite e qual desabilita.
Me deram uma ideia de colocar uma senha para cada um, mas eu ainda não apliquei. Eu até pensei em fazer agora, mas vou deixar. Depois eu faço isso daqui. Mas o que é essa senha? Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, conectar remoto, e vou abrir esse controle remoto. Vamos falar que eu tô na rede, na mesma rede que meu celular tá no mesmo Wi-Fi lá que o computador da igreja, né? E eu quero controlar algumas coisas do computador da igreja quando, por exemplo, eu sou o operador de som lá da igreja e me dão uma oportunidade para cantar. É normal. Então eu vou lá, enquanto tô me dirigindo, eu não escolhi o hino ainda, mas enquanto tô me dirigindo lá pro pub, eu já vou escolhendo aqui. Eu pego o celular na mão, já tô conectado remotamente lá na projeção, né? Enquanto a outra pessoa assuma o PA, eu já vou escolhendo a música. Tô aqui no meu iPhone e vou acessar aqui. Ele vai abrir essa tela pedindo minha senha. Desse jeitinho aqui. Vou diminuir um pouquinho. Ele vai estar assim. Eu vou lá, vou digitar a senha, né, no tecladinho lá do iPhone. Vou desbloquear. Ele vai aparecer essa tela aqui. Essa tela vai me dar algumas coisas, né? Eu posso iniciar a música e parar a música. Eu posso dar um stop na música para ele voltar aqui. Posso avançar na playlist se eu tiver numa playlist. Eu posso escolher uma playlist. Então, por exemplo, eu quero tocar esse hino agora. Ou esse aqui, por exemplo. Dá pra me escolher a música. Dá pra mim pegar uma música. Se eu não, a música que eu quero não tá aqui. Então eu vou vir aqui e vou buscar ela. Pegar isso aqui, por exemplo, abertura diante do trono. E vou dar um play aqui. E ela já vem aqui pra playlist. Beleza, isso é um dos itens. Eu tenho um controle remoto que eu posso controlar meu sistema. Outra coisa que eu tenho também dentro ali do meu sistema é o pasta virtual. Daqui, cara, então, foi uma última ideia que eu tive, que era o seguinte: eu posso adicionar literalmente uma pasta, como se fosse aquelas pastas que as irmãs usam, que os grupos corais usam na igreja, e tem todas as letras, né? Então, literalmente é isso. Então, se eu vim aqui, ó, pasta remota, ela não deixei senha, né? Tanto é que ela não pediu senha. E aqui, literalmente, tem primeira tela aqui, ó, pesquisar. Tem todas as músicas. Então, por exemplo, vou pegar aqui 500 graus. Ela tem, literalmente, a letra do 500 graus inteira aqui. Então, o grupo já pode usar isso aqui. Se ele quiser fazer algumas coisas, por exemplo, diminuir o tamanho lá porque ele achou que ficou muito grande, usar o sistema em modo escuro, aumentar o espaçamento, diminuir o espaçamento. Aqui dá pra fazer tudo. Dá pra ver o hino que tá tocando agora. Olha lá, ó, que era o hino que estava. Tanto é se eu trocar o hino aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui. Dá pra pessoa ir acompanhando aqui a letra conforme vai tocando, certo? Lá no, imagina uma pessoa que tá cantando, não pode olhar pra tela. Então ela pode olhar pro celular, pro tablet, e vai ter a letra. Ela pode também tirar aqui, ó, sincronização, porque ela pode andar pra cima e pra baixo livremente. Se ela fica aqui marcado, ele fica meio que travado. Ela pode até subir e descer, ó, mas toda vez que muda a linha ativa, ó, ela volta ali pro meio. Então aqui pode tirar. Pasta virtual específica. Se eu tiver vários grupos, os grupos podem entrar aqui e todos os hinos são numerados, que nem uma pasta, né? Então eu vou pegar o hino 3 aqui, ó. Pronto. Ela vai entrar e vai ter o hino aqui, certo? E o histórico é a lista de todos os hinos que foi acessado aqui por esse dispositivo, certo? E o último item que tem ali é a própria tela de projeção. Eu posso criar em qualquer dispositivo uma outra tela de projeção externa. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Vou colocar ela aqui e vou acessar. Ela vai pedir a senha também. Vou acessar ela. Aqui, ó. Na tela do celular, eu estou acessando uma tela que é igualzinha à tela de projeção. Entendeu? Deixa eu avançar o hino ali. Opa. Aqui, ó. Então ele vai ficar aqui. Então, a mesma coisa que o pessoal lá tá vendo lá na tela projeção, o usuário aqui nessa máquina tá vendo literalmente a mesma coisa. Deixa
te lembrar se tem alguma coisa. O sistema também tem aquele sistema de modo escuro, modo claro, né? Fica aqui no canto. Toda vez que estiver apresentando numa tela, ela vai ter o botão aqui, né? Na tela principal. Ele vai ficar aqui marcando que está transmitindo, né? E é isso. Eu acho que não tem muita coisa que apresentar mais do sistema. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu adiciono outro vídeo ou faço alguma outra apresentação, beleza? Por hora é isso e obrigado aí pela atenção, tá? Valeu!